Esse nosso vídeo é um vídeo especial porque nós vamos falar de uma condição que está acontecendo aí nos últimos anos em qualquer atividade e na maioria assim, das atividades físicas, que é a utilização do bicarbonato de sódio como uma espécie de precursor para a atividade física, dando aquele pump. E aí, você já ouviu falar? Você já utilizou aí o bicarbonato de sódio para a sua atividade física? Então vem comigo, vou falar um pouquinho. Lembrando, não sou nutricionista, não é a minha praia. Nossa discussão vai então dentro daquilo que a gente conversa um pouco mais, que a gente entende um pouco mais, que é a bioquímica metabólica. Então vem comigo, com Evandro Gomes, e nós vamos falar sobre bioquímica metabólica do bicarbonato de sódio. Existem três tipos de bicarbonato. O de limpeza, normal, utilizado aí pela dona de casa, enfim. Nós temos o bicarbonato, que é o farmacêutico, esse é 100% puro, ele é mais caro. E nós temos o alimentar, que também tem um grau de pureza. Esses dois são utilizados aí na ingesta, principalmente o bicarbonato alimentar, até em algumas preparações. Esses são chamados de PA, são esses que podem ser utilizados. Esse PA significa para análise, que significa, dentro do contexto químico, um altíssimo grau de pureza. Mas para que serve o bicarbonato? Então, vamos lá, o bicarbonato de sódio, na condição fisiológica, ele vai atuar de várias formas. Ele atua combatendo parada cardíaca, acidose metabólica, que pode ser causada por diabetes, intoxicação por alguns ácidos exógenos, por exemplo, né, nós temos o ácido salicílico, nós temos o ácido bórico, que realmente podem provocar danos ao indivíduo. E o mais utilizado, ele vai aliviar problemas gástricos e com isso minimizando aquela tão irritante azia. São funções do bicarbonato de sódio. Agora, onde entra o bicarbonato de sódio? Na questão esportiva, como é que funciona isso daí? Então vamos lá. O bicarbonato de sódio, a gente tem que entender o seguinte, ele é um sal alcalino, ele é o NaHCO3. Então ele vai combater a acidose, onde entra o contexto. Então vamos entender o processo. Em atividades físicas de alta intensidade e de curta duração, e eu estou falando aí entre 1 a 5 minutos de altíssima intensidade, nesse processo fisiológico nós temos aí uma acidose, tanto intracelular quanto extracelular. Então no processo de esforço muscular, aumenta-se a quantidade de prótons, ou seja, de hidrogênios, tanto dentro quanto fora da célula. E o bicarbonato, como ele é um sal, e é um sal alcalino, o que é que ele vai provocar? Ele vai conseguir minimizar esses hidrogênios, com isso diminuindo a acidez, ou seja, subindo o pH. E é essa acidez que causa a fadiga muscular. Então, o bicarbonato vai entrar desta forma como uma maneira bioquímica de minimizar a fadiga muscular no indivíduo de atividade de altíssima intensidade. Então ele vai captar aqueles hidrogênios intracelular da região citosólica e também minimizando os hidrogênios da região plasmática, ou seja, do sangue. E com isso minimizar o que? Após um esforço de altíssima intensidade e de curta duração, um processo de quê? De fadiga muscular. E aí, vamos lá. Então ele pode ser utilizado para a musculação. Então veja o que eu falei agora há pouco. A musculação não é um processo, então veja bem, nós estamos falando em atletas de alto rendimento. Então veja só, se a gente fala, por exemplo, numa atividade como um ciclismo de explosão, tá? Como Olimpíadas, ou então mesmo você é um cara que trabalha com o quê? Com explosão sprint, onde a distância é mínima para que você consiga ganhar uma prova, um corredor de 100 metros, um lutador de jiu-jitsu, um lutador de judô, artes marciais de uma forma geral. Esses exercícios de altíssima intensidade e, obviamente, de um tempo menor, há um processo acidólico aí, ou seja, há uma acidose. Então, o bicarbonato, ele é interessante, que pode ser utilizado de forma contínua, ou seja, de forma crônica, a longo prazo, ou de forma aguda, ou seja, no dia que o cara vai ter atividade física, ele pode utilizar. Neste caso, crossfit também pode ser uma situação. Agora, vamos imaginar você é um camarada que faz um treinamento, vai à musculação na academia e você treina, por exemplo, cerca de 1 hora. Ok?
Ah, Evandro, mas não há acidose sanguínea? Ah, pessoal, só que em processos metabólicos de esforço físico de duração de 1 hora, tá? De intensidade moderada. E aí eu pego, por exemplo, as pessoas que estão treinando no dia a dia, não estou falando de atletas de alto rendimento, bem como também aquela galera que gosta de fazer um pedalzinho longo, vou aqui a pipa, beleza, aqui é o endurance, nós temos o quê? Algo de longa duração. O bicarbonato não vai ser interessante. Mas não vai ter acidose? Só que, veja só, não vai ter o cansaço, a fadiga muscular? E aí vem o importante. Essa fadiga muscular, ela não é acidótica, ou seja, nós vamos ter uma acidose, mas é mínima. No caso, as câimbras que acontecerão, a fadiga muscular desses exercícios, musculação, ciclismo de longa duração, entre outros processos mais prolongados, é dado mais por uma condição de quê? De déficit metabólico e também por quê? Falta de minerais e hipoxia na fibra muscular, que pode causar a cãibra. Então a fadiga ela é dada por esses fatores bioquímicos e não o principal fator sendo acidótico, que é o caso de intensidade, ou seja, de atividade de alta intensidade e curto período de 1 a 5 minutos. Isso são dados que eu estou falando aqui para vocês. Isso são dados de 2023, de outubro, de pesquisas realizadas por Fisiologia do Esporte, por médicos e nutricionistas bioquímicos, que relataram exatamente essa condição. Ou seja, se você usa o bicarbonato de sódio para a musculação, esquece, cara. Esquece. Então, é melhor, nesse caso, você trabalhar o quê? Uma creatina após o treino. Lógico que a creatina pode ser consumida, evidentemente, não só após, como antes do treino, mas uma reposição de proteínas pós-treino para minimizar esse processo aqui, lesão das microfibrilas musculares. Então, para com essa ideia de bicarbonato para a musculação. Você que está nos assistindo. Lembrando, eu estou falando de atleta de alto rendimento. Ficou legal, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo com a galera, porque ele é muito instrutivo para que todos possam ter noção sobre bicarbonato, porque o excesso de bicarbonato pode fazer mal, sim. Então, cuidado para não sair tomando essas coisas aí, porque o excesso pode provocar danos na sua pressão, danos cardíacos. Então, se liga. Tamo junto. Valeu!